11 de março, e aqui em São Paulo, 20 horas e 4 minutos. Eu estou muito feliz da gente estar de volta com as nossas conversas de quarta-feira, com a nossa live, que agora não é mais semanal, é quinzenal, mas é uma boa hora da gente conversar, e eu estou muito feliz com essa nova possibilidade da gente conversar por aqui, da gente se entender por aqui, de você aparecer aqui, inclusive ao vivo. Eu e Dani mandamos beijos para você, onde você estiver e quando você estiver, e bem-vindo, bem-vinda, Betina, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Betina, prazer ter você aqui. Jefferson, é sempre uma ótima experiência participar. Maravilha, Jefferson, um abração para você também. Queria dizer boa noite, Costa. Boa noite a todos. Falando de... não seria a Elda, né? Elda, não é a Elda. Ou é a Elda Costa? Não sei. Não sei. Falando de Santos, beijo para você aí onde você estiver, da minha boa terra de Santos. Olha, deixa eu falar para você. Segunda-feira que vem, dia 16, nós temos o primeiro evento nosso presencial. Isso não é uma igreja, o singelo espetáculo do Evangelho como superação da religião. No Shopping Bourbon, em São Paulo, sala de cinema. Todos os ingressos para segunda-feira, dia 16, já estão esgotados, mas já abrimos uma outra data, segunda-feira, dia 23. Se você ainda não se inscreveu, não comprou o seu ingresso, já tem a outra data da segunda-feira, dia 23. Dá tempo, corre lá, dá tempo de você participar. Dia 16 já esgotado. Estou muito animado, porque vou finalmente encontrar pessoalmente gente querida que a gente só conversa por aqui. Então, faça essa experiência aí, junte-se a nós, né? Quem mais está aí, Dani? Fátima, prima, tudo bem? Fátima Zagari, minha prima, não perco por nada. Muito bem, prima, um beijo para você, para o Júlio, para sua casa, para todo mundo aí. Esperando Isso Não É Uma Igreja vir para Porto Alegre. Patrick, nós vamos para Porto Alegre, Dani? Eu acho que a gente vai para Porto Alegre, hein? A gente vai para Curitiba, a gente vai para BH, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vai para Brasília, a gente vai para um monte de lugar esse ano com o espetáculo Isso Não É Uma Igreja. Fique atento aí. Eita, que quando for em Brasília estarei na primeira fila. Muito bem, a gente vai se encontrar em Brasília, se Deus quiser, né? Brasília, hein? Meu Deus, que medo de ir para Brasília. Mas esse ano promete, hein? A gente tem que conversar, a gente tem que se aproximar, a gente tem que chegar perto para trocar ideias, né? Neuza, boa noite, pessoal. Paz a todos. Sou do Rio de Janeiro, comprei ingresso para o dia 16, mas infelizmente não poderei ir. Alguém tem interesse nesse ingresso? Se tiver, fala comigo aqui. Neuza, que pena que você não pode estar aqui no dia 16, tomara que você possa estar em outra data, no dia 23, por exemplo. E se você tiver interesse no ingresso da Neuza, olha aí, já fala com ela, que assim você pode ter esse acesso. Como é que é? Importante quando eu mostrar sua tela. Yolanda, boa noite, querida comunidade. Falo aqui de Sorocaba. Aproveito para perguntar se alguém de Sorocaba tem planos de ir no dia 16 ou 23 para São Paulo no evento. Essa é uma boa pergunta, hein? Quem está em Sorocaba, se vem para São Paulo, já faz contato com a Yolanda, vocês vêm juntos, vêm juntas, olha aí. É uma boa ideia. Quem vem de fora de São Paulo já se comunica aí para a gente se encontrar aqui. Que agito, hein? Tá sendo legal essa história aí da gente se encontrar presencialmente. É o primeiro evento. E coloca aí na sua agenda, hein? Já pode falar do retiro, sei lá, Dani? Ou não? Não, spoiler. Um spoiler, vai. 24 a 26 de julho. Primeiro retiro espiritual da nossa comunidade ERC+. Coloca na sua agenda, daqui a pouco você vai começar a receber informação para a sua inscrição do nosso primeiro retiro espiritual. E, aliás, inclusive, essa informação, ela vai em primeira mão, com informação privilegiada para os assinantes da mentoria ERC+. Então, se você não é assinante e quer ser assinante, quer participar da nossa comunidade, nós temos uma janela aberta, você pode fazer a sua assinatura, ercmais.com.com, ercmais.com, sem BR, Dani, ercmais.com, você pode assinar,
fazer parte da nossa mentoria. Quem mais está por aí, Dani? Uma pergunta. O Patrick, olá, pastor, precisamos comprar as passagens aéreas, é verdade. Não, calma, Patrick, você está falando que é de Porto Alegre, Brasília? Do Retiro. Ah, do Retiro? Não, mas calma, porque são vagas limitadas, então, peraí. É São Paulo, vai ser em São Paulo, tá? Vai ser em São Paulo. Ai, olha, o Bruno falando de Maceió, a Janoa falando de BH, beijo para vocês. Quem mais? A Melissa contando os minutos, já fiz uma caravana. Ué, de onde, Melissa? De onde você vem para vir de caravana? Quero saber, quero receber vocês aqui. Pois, vai poder levar pipoca no dia? Entrar na sala com pipoca? Sala de cinema, né? Você pode entrar até com a pipoca. Já faz a caravana e já faz... Agora é a Elda, antes não era eu. Ah, muito bem, Elda, agora é você. Então, um beijo para você. Beijo. Olha, eu vou fazer uma confissão, viu, amiga? Ontem, com aqueles 2-0 do Mirassol, eu desisti. Aí depois eu vi que foi 2-2. Eu fui ontem um torcedor muito ruim, muito ruim. Mas estamos aí nessa jornada, né? Beijo, Elda, para você, viu? Espero que você esteja por aqui uma dessas segundas-feiras ou no Retiro Espiritual em julho. Espero encontrar você, tá bom? Um beijo. Dani, vamos? Vamos conversar com a galera? Então vamos. A gente começa hoje um novo formato, né? Que é esse, você estar aqui, entrando ao vivo para a gente conversar e eu responder uma pergunta sua. Essa é a ideia. Então, hoje tem bastante gente. Eu sei que tem bastante gente. Quem está por aí? Quero receber você, quero ver você, falar com você. Olha que maravilha. Muito bom. Então, aproveita e se apresenta. Diz só o seu nome de onde você está falando, que daqui a pouco a gente conversa individualmente, mas eu quero dar uma boa noite coletiva aí, ó. 6 carinhas lindas aí, ó. Fábio. Boa noite, Ed. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Fala de Santo André. Santo André. Beijão para a turma de Santo André. Boa noite, Ed. Kesley aqui de Portugal. De Portugal? De que cidade de Portugal, Kesley? Eu vivo na Guarda. É o lugar mais frio de Portugal. É aqui que eu tô. É perto de onde? É perto da Serra da Estrela. É mais pro interior. Ah, tá bom. Quando você vier ao Brasil, traz um queijo para nós da Serra da Estrela. E um vinho. Vinho também. Beijo para você, Kesley. A gente já se fala. Obrigada. Tá ok. Maíra? Maíra ou Maíra? Maíra. Maíra. Boa noite, Maíra. Prazer. Boa noite, Ed. Maíra de Itupeva, interior de São Paulo. Itupeva, interior de São Paulo. Um beijo para você. Até já. Fabiano. Boa noite, Ed. Fabiano aqui da Zona Leste de São Paulo, Vila Matilde. Zona Leste de São Paulo. Vila Matilde? Isso. Que legal. Muito bom. Raquel. Boa noite, Ed. Falo de Londrina. Oi, Raquel, de Londrina, que maravilha. Um beijo para você, para a cidade de Londrina. E tem muitos amigos em Londrina. E um beijo para os amigos de Londrina. Muito bem. E a Ária? Sim, Ária. Ária, boa noite. Ária fala de entre Santos e Ilhabela. Sou um pouco santista, mas estou morando na Ilhabela agora. Que maravilha, hein? Ilhabela. Que bom. Tá chovendo aí? Um pouquinho. Pouquinho, né? Dia chuvoso. Aqui em São Paulo também. Mas um beijo para você, Ária. Daqui a pouco a gente se fala. Vamos lá. Obrigada. Avisa a galera que quem quiser participar, a gente manda o link do formulário nos grupos da comunidade. Tá, então, olha, a orientação do Dani. Se você quiser entrar ao vivo aqui na próxima live, você pode entrar e a gente manda um link para você na comunidade. Como é que faz, Dani? O que tem que fazer? Responder o formulário e a equipe entra em contato. Ah, você responde o formulário que está lá na comunidade ERC+, e a nossa equipe entra em contato com você para combinar da gente falar aqui
todo mundo junto, tá bom? Seria muito legal. Vamos ver, hoje é a primeira experiência, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu estou muito animado para essa conversa. Vamos lá, quem que aparece primeiro, Dani? O Fábio? A Maíra. Maíra, me diga, Maíra. Você está de onde mesmo? Oi? De Itupeva. Itupeva, tá certo. Itupeva. Pertinho de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar dessa live inaugural, desse novo modelo, nesse formato, de uma pessoa que admiro muito, aprendo muito através da plataforma, da IBAB, e posso chamar de meu pastor. Obrigado. A minha pergunta ela é pessoal, mas eu acredito que ela pode edificar a vida de outras pessoas também. Em 2021, eu tomei uma grande decisão, que foi deixar o meu emprego CLT, que eu estava há mais de 11 anos, numa grande instituição financeira, tinha acabado de ser promovida, para que eu pudesse cuidar mais e melhor da minha família, do meu emocional. E essa decisão ela veio muito em conversa com o meu esposo, a gente tomou uma decisão consciente, né? Só que em alguns momentos eu me pego pensando, me sentindo culpa, sensação de falta de valor, quando sobra tempo para você tomar um café tranquilo, você fala, não estou sendo tão produtiva. E aí a minha pergunta é a seguinte, como lidar com isso espiritualmente e como libertar meu coração dessa culpa de que meu valor está na produtividade, que 20 anos trabalhando em banco, aquela pressão, eu trabalho ainda hoje, mas com uma carga horária mais reduzida, mas às vezes eu me pego me sentindo culpada quanto a isso. Mesmo discernindo que essa decisão foi tomada consciente, sabendo que eu estou priorizando minha família e meu emocional. Que interessante, hein? Tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né, Maíra, aí? Uma coisa boa que é o privilégio de você poder fazer essa escolha, reduzir sua carga horária, de você poder se dedicar à sua família, de você administrar o seu tempo e a sua dedicação profissional. Isso é um privilégio maravilhoso, né? Levanta a mão para o céu e agradece, eu sei que você faz isso. Mas pensei logo, quando você falou a culpa de não ser produtiva, eu pensei logo na Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Já viu? Já leu? Recomendo muito. Então você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Esse gerente, não no sentido pejorativo do gerente, né? Os gerentes são importantes, mas esse gerente interno que a gente tem que ficar cobrando isso aí da gente. E aí essa culpa do privilégio, eu acho que tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é você se sentir mal por poder dedicar-se à sua família, mas se sentir mal por poder dedicar-se a você mesma. Se sentir mal pela oportunidade do autocuidado. Se sentir mal por poder fazer alguma coisa que te dá prazer, que te traz satisfação, que te traz realização, e que não seja avaliada pela métrica da produtividade, da remuneração, de retribuição, sabe? Por que a gente se sente mal de fazer o que é legal? Por que a gente se sente mal de poder fazer o que gosta? Por que a gente se sente mal por pensar na gente mesmo? Por que isso, né? Isso é uma das enfermidades do nosso tempo. Essa é uma culpa falsa que a gente não deveria ter. A gente não deveria se sentir culpado por cuidar da gente mesmo e por poder fazer o que dá prazer. Como se a gente fosse útil no mundo só sofrendo, só fazendo aquilo que traz sacrifício, ou que exige sacrifício, né? Então, eu desejo que você se cure desse negócio aí, que você curta esse privilégio que você tem. Agora, tem uma coisa, isso é a coisa ruim, né, de você se sentir mal por isso. Agora, eu acho que tem uma coisa boa, porque eu acho, Maíra, que no mundo que a gente vive, nós, os privilegiados, a gente tem que se sentir culpado mesmo. Obrigada. Porque é muito fácil que a gente, numa situação de privilégio, que a gente perca o contato com a realidade e que a gente não se torne responsável pelo privilégio que a gente tem.
Uma vez eu vi uma frase que me marcou muito, que quem ganha 1 milhão ganha uma missão. Sabe, a gente tem que ser responsável pelo nosso privilégio. A nossa situação de privilégio traz para a gente uma responsabilidade. E talvez um dos grandes privilégios que você tenha é o que fazer com esse seu, entre aspas, tempo livre, para que ele seja usado de uma forma produtiva sem a necessidade da remuneração. Quais são os ganhos intangíveis, inclusive que abençoam outras pessoas, que você pode criar? Que atividades que geram ganhos intangíveis para você e, quem sabe, para outras tantas pessoas, com o tempo que você tem e que você pode administrar? A gente trata aquilo que não é remunerado como se não fosse trabalho. Mas é. Não é porque não é remunerado que não é trabalho. Então, cuidar de uma casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do vizinho, cuidar voluntariamente num trabalho social, numa ONG, seja lá o que for que você faça, ajudar a sua vizinha com os filhos da vizinha, sabe? Não sei o que é. Cuidar de uma pessoa idosa da família, nada disso tem remuneração, mas isso dá muito trabalho. E isso abençoa muita gente. Então, eu desejo para você 2 coisas: que você desfrute do privilégio que você tem sem culpa, mas que você tenha a sabedoria e o discernimento de ocupar-se sem cair na tirania, porque daqui a pouco você está tão tiranizada na utilização, na tentativa de dar utilidade ao seu tempo, que você volta aquele adoecimento lá de onde você conseguiu sair. Então, eu gostaria que você desfrutasse sem culpa, mas que encontrasse como ocupar o seu tempo de uma forma útil que traga ganhos intangíveis para você e para quem está em volta de você. É o meu desejo, a minha oração por você, viu, Maíra? Amém. Deus te abençoe. Deus Obrigada, te abençoe. Ed. Bom, obrigado por repartir seu coração aqui com a gente. Obrigado mesmo. Fabiano, bem-vindo. Olá, tudo bem, Ed? Boa noite. Prazer Boa estar noite. aqui, dialogando com você. Tempo muito precioso, porque a plataforma é um meio que a gente aprende todos os dias, né? E agora, partilhando esse momento aqui, tendo esse privilégio, é muito gratificante para mim. Obrigado. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, porque eu sou líder de uma comunidade aqui na Zona Leste, né? E a gente lidar com muita gente que vem nos procurar, pedindo orientação. E, assim, também sou estudante de psicologia, e a psicologia, ela trouxe alguns insights, né? E, pensando em psicologia, espiritualidade, mente, emoções, sentimentos. E a minha pergunta é o seguinte: em meio ao sofrimento, à dor, dúvidas das pessoas, é possível se enganar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, confundindo com uma espiritualidade? Por exemplo, a gente sabe que a nossa mente é muito seletiva nos momentos de frustração, né? Nós queremos ouvir aquilo que nos satisfaz, o nosso próprio ego, por exemplo. E se sim, como que a gente consegue discernir os nossos sentimentos, as emoções, sem nos enganar por ser voz de Deus ou não ser? Ótima pergunta. Obrigado, Fabiano. Sim, eu acredito que sim. É possível, sim, a gente se enganar, né? A gente é mestre do auto-engano, né? O ouvido seletivo, da análise seletiva conveniente. Sim, perfeitamente. É possível a gente confundir a nossa projeção, o nosso desejo com vontade de Deus. É possível a gente usar o jargão de vontade de Deus para esconder o nosso desejo
Enfim, sim, é possível, sim. E eu lembro de Colossenses capítulo 3, e o apóstolo Paulo fala duas coisas importantes que eu acho que são dois critérios que servem não para a gente conseguir nunca confundir, eu acho que não é possível, a gente vira mexe vai acabar confundindo mesmo, mas tem dois critérios que são como elementos de segurança, eu diria. O primeiro é o critério ético. O Paulo diz, olha, a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Né? Então, quando eu penso, o que a Bíblia diz, na minha compreensão, a Bíblia me dá os critérios éticos. O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom e o que é mal. Então, eu tenho que ter a coragem de passar pela peneira da palavra de Deus, que eu considero passar pela peneira ética. Mas no mesmo texto de Colossenses 3:15, 16, o Paulo diz o seguinte: a paz de Cristo deve dominar o nosso coração. Ele usa a expressão seja o árbitro, seja o juiz. Só que essa paz, ele diz, a paz de Cristo, ela é vivida em um corpo. Não é assim, o meu coração está em paz. Não, é o nosso coração. Você se lembra que a Bíblia nos recomenda, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu acho que esse critério relacional, ele também é uma grande fonte de segurança para nós. Não é se eu estou bem, eu estou em paz. Não, eu tenho uma família, a minha esposa está em paz, meus filhos estão em paz, eu tenho amigos que me conhecem, e amigos que são capazes de me dizer verdades que eu não gostaria de ouvir, porque amigo que só concorda com você não é seu amigo. Né? Amigo diz aquilo que você não gostaria de ouvir. E nós temos a tendência de afastar as pessoas que nos dizem coisas que não gostamos de ouvir. Mas essas pessoas são muito importantes. Elas nos livram do nosso ponto cego. Né? Alguém já disse que conselho a gente pede para a gente que a gente já sabe que vai concordar com a gente. Fala assim, não vou nem falar com o Fabiano, porque eu já sei o que ele vai falar. É isso, você não quer ouvir, e aí você não ouve o seu amigo, ou o seu conselheiro, ou o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sei lá. Eu tenho o privilégio de ter na minha casa a minha esposa, e ter meus filhos, ter a minha nora, que eles falam comigo. Tenho amigos, eu tenho o Dani aqui do meu lado. Hoje de manhã a gente teve uma reunião, nós ficamos conversando, e eu tenho certeza que ele vai dizer coisas para mim que eu provavelmente não vou querer ouvir, mas eu tenho que agradecer a Deus, essas pessoas que estão perto de mim, que me conhecem a minha vida e que podem falar comigo verdades. Então, eu diria isso, a gente não tem segurança plena, mas a gente tem o critério ético da palavra de Deus e a gente tem o critério relacional das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente, Fabiano, as pessoas que são afetadas pelas nossas decisões. As pessoas que são afetadas pelas nossas decisões precisam ser ouvidas. Elas devem participar do nosso processo de decisão, porque a direção de Deus e a sabedoria de Deus, ela gera paz coletiva. Paz nas relações. Então, eu tenho muita dificuldade de gente que está em paz com Deus, mas em volta dessas pessoas tem o caos. Aí é uma paz que eu não consigo confiar que vem de Deus. É muito mais a paz conveniente do coração enganoso, entendeu? Era isso que eu achava. 2 critérios, então, aí para sua pergunta. O critério ético da palavra de Deus e o critério relacional das pessoas que nos dizem as verdades e, às vezes, verdades que não queremos ouvir. É isso. Obrigadão pela pergunta. Deus te abençoe aí na sua comunidade. Eu que agradeço. Liderança. Valeu. Obrigado, Ed. Valeu. Muito bom. Boa noite novamente. Olá.
Kesley. Sim. Me diga, você falou a sua cidade que eu não guardei. Guarda. Não. Guarda. Sim. Agora sim. Vamos lá. Kesley, diga, me conta. Primeiro, obrigado por esse canal aberto aqui. Realmente é um privilégio. Então, legal. Vamos apreciar o privilégio. Muito bom. Pronto, então, a minha pergunta é mais como eu consigo equilibrar e acomodar dois conceitos aqui na minha mente. O primeiro deles, que o senhor inclusive já falou sobre eles, mas eu, enfim, quero entender esse equilíbrio disso dentro de mim. Deus nos quer como adultos funcionais e tomando nossas próprias decisões, e sim, ele não faz microgerenciamento das nossas vidas. Ok. E, por um outro lado, quero entender no sentido de, e a vontade de Deus específica? Porque a geral nós sabemos, está toda revelada. E se ele existe? Se ela não existe, então não tem muito o que balancear aqui. Então, está um pouco confuso esses novos conceitos e eu queria entender. Obrigado, Kesley. Muito bom. Muito bom mesmo. Outro dia alguém reagiu para mim dizendo, me dando uma bronca que eu falei no meu sermão que Deus não está nem aí com a pessoa com quem você vai casar. E a pessoa falou, como assim? O que eu quis dizer, na verdade, não é que Deus não está nem aí. É que não é Deus quem vai escolher a pessoa com quem você vai casar. Foi isso que eu quis dizer. Da mesma forma que não é Deus que vai escolher a cidade onde você vai morar, o país onde você vai morar. Não é Deus quem vai escolher o emprego que você vai aceitar e tudo mais. Não é Deus quem escolhe. E nesse sentido, Kesley, os manuais de teologia geralmente dizem que Deus tem 3 vontades. A vontade moral, que você chamou de vontade geral, né? Que são os mandamentos. A vontade específica, que é essa que está gerando dúvida em você. E a vontade soberana. E eu não acredito na vontade específica. Eu não acredito nisso. Eu não acho que ela está na Bíblia. Eu acho que existe uma vontade de Deus que é soberana. Eu não acredito que Abraão poderia não ser Abraão. Eu não acredito que Moisés poderia não ser Moisés. Que João Batista, que foi profetizado no ventre da mãe, ele poderia dizer que não queria ser João Batista, sabe? Então, eu acho que são vontades soberanas, é a vontade soberana de Deus. O Jonas, o profeta, Deus manda ele pregar em Nínive, e ele vai para Tarsis. E Deus diz, não, eu não perguntei se você quer ir, você vai. E aí o peixe pega e leva ele, né? Essa ideia. Então, Deus não respeitou o chamado livre-arbítrio do Jonas. Por quê? Porque Deus tem uma vontade soberana e quando ele quer, ninguém impede ele de fazer o que ele quer. Mas eu acredito que essa vontade soberana é uma vontade de exceção no plano da redenção, conforme revelado na Bíblia. A vontade específica não consigo enxergar na Bíblia. Então, nesse sentido, eu diria, Deus tem propósito para a nossa vida, mas ele não tem planos. Porque senão eu teria um destino, eu teria que dizer para a Silvia, eu poderia dizer, olha, Silvia, a vontade de Deus era que eu casasse com você, então eu tive que casar. Ou eu viro para ela e digo, sabe, eu acho que quando eu casei com você, eu achava que era da vontade de Deus, mas eu descobri que não era não, que agora eu quero casar com outra. Agora a vontade de Deus mudou. Então, essa vontade de Deus acaba sendo um negócio que a gente usa de acordo com a nossa conveniência. A vontade de Deus é que eu seja responsável pelas minhas decisões. A vontade de Deus é que em qualquer situação que eu me encontre, eu esteja debaixo do propósito dele, que é fazer de mim uma pessoa à semelhança de Jesus Cristo. Isso é Romanos 8, 28. Né? Que Deus quer nos transformar à imagem do seu Filho para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Então, se não me engano, Kesley, quando eu falei na plataforma
sobre o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu falei bastante sobre vontade de Deus. Se você ainda não viu lá, eu recomendo que você veja. No curso do Pai Nosso, o pedido seja feita a tua vontade. Mas, em síntese, eu acredito que Deus tem uma vontade geral e uma vontade soberana. Mas não acredito que ele tenha uma vontade específica. Eu acredito que naquilo que não é uma vontade soberana, eu estou livre para tomar decisões. E eu devo buscar sabedoria, devo buscar as prioridades do reino de Deus, eu devo buscar a glória de Deus, enfim, tem uma série de outras coisas, mas dentro do respeito à vontade ética e geral de Deus, eu estou livre para decidir. E Deus vai me conduzir. Por isso que eu tenho que pedir sabedoria para tomar decisões, né? Então, em síntese, acredito na vontade soberana, acredito na vontade geral, mas não acredito na vontade específica. Não sei se ajuda, se atrapalha, mas espero que tenha ajudado. Ajuda sim. Obrigada, pastor. Ajudado. Um beijo para você e para o povo bom de Portugal. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau. Olá, Raquel. Olá, pastora Ed, boa noite, tudo bem? Boa noite. Me diga, me conta. É o seguinte, pastor, eu tenho 36 anos, eu sou médica, sou nefrologista, trabalho com pacientes em hemodiálise, tá? Eu nasci em lar evangélico, minha família toda evangélica, desde pequena, sempre muito envolvida com ministérios da igreja, meus pais também, minha irmã e meu cunhado são pastores de uma igreja aqui em Londrina, e assim, no ano de 2019, eu iniciei um relacionamento homoafetivo, tá? Depois de 7 anos, eu sou casada, né, com a minha esposa, a gente tá num processo de engravidar esse ano, né? E assim, meus familiares não lidam bem com essa situação, né? Se afastaram, não permitem o convívio da minha esposa, né? Jogam a culpa em mim desse afastamento, de que a decisão de me relacionar com ela é minha, então a culpa desse afastamento é meu, né? É minha culpa. E eu sofro muito com isso, acabei me afastando bastante de Deus nesse período, por misturar um pouco as coisas dentro do meu coração, né? E até que um dia, assim, depois de alguns anos bem distante da fé, da espiritualidade, uma amiga me mostrou um vídeo seu, e aquilo me fez me aproximar novamente de Deus. Cada palavra que eu ouvia era um alento assim, para o meu coração. E o ano passado eu entrei na comunidade e eu sinto que eu venho resgatando minha fé, minha espiritualidade através da sua vida, né? Algumas pessoas já chegaram a falar assim para mim: você deveria mudar de religião. Você deveria participar de alguma coisa que aceita vocês sem ressalvas, né? Mas eu me vejo cristã, eu me sinto bem sendo cristã, eu amo Jesus e eu não me vejo praticando outra fé, e assim, outra crença, né? E eu sei que está em alta o tema da renúncia da homossexualidade, mas isso não faz sentido para mim, eu vivo bem assim com isso, né? E eu admiro muito seu trabalho, eu queria saber a sua opinião, admiro muito a sua vida, o seu ministério, e gostaria de saber a sua opinião sobre esse drama que vivo. Sei. Eu diria que polêmico. Eu diria que o drama não é você quem vive, né? É quem está em volta de você que vive o drama. Pelo visto, você já não vive o drama, né? Mas quem está em volta vive. Não consegue aceitar, não consegue te acolher, não consegue acolher a sua esposa. Porque, Raquel, ainda a comunidade religiosa cristã, evangélica, católica também, trata a homoafetividade como comportamento,
tanto que você usou várias vezes a expressão decisão, a decisão, a decisão, a decisão. Não é uma questão de decisão, é uma questão de identidade, é uma questão de condição. Comportamento a gente corrige, comportamento a gente incentiva, a gente coíbe. Agora, condição não. Condição a gente aceita, condição a gente admite, condição, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas ainda trata a homoafetividade como comportamento escolhido, como algo que você pudesse não escolher. Sim. Né? Mas, graças a Deus, nós já temos muitas comunidades cristãs que compreendem diferente, muitos teólogos e teólogas cristãos que compreendem diferente, e é bom registrar que não são teólogos gays ou homoafetivos, são teólogos e teólogas héteros. Porque vai dizer assim, teólogo gay, claro que ele vai dizer que a Bíblia ensina. Não, existem biblistas, exegetas, né? Eu sempre recomendo o livro da professora Lília Mariano, O Amor e o Terror. É um livro muito interessante, não sei se você, pelo visto, já ouviu, né? Que é um estudo bíblico consistente, que esclarece como os textos foram mal traduzidos, como eles foram manipulados, com uma... O pessoal, inclusive, diz que critica a ideologia de gênero, dizendo que quem pratica ideologia de gênero é gaysista, como se a própria Bíblia não tivesse sido traduzida com uma ideologia de gênero machista, misógina, homofóbica. E isso, graças a Deus, está mudando. E eu lamento bastante que, no seu contexto familiar e religioso, você tenha que passar por isso, mas é o que o Paulo Apóstolo diz, que às vezes viver em paz com os outros não depende da gente, depende dos outros. E aí sim você tem um drama, né? Porque o drama não é com a sua condição homoafetiva, o drama é com os relacionamentos afetivos com a sua família, bloqueados ou rompidos, e a culpa recaindo toda em você. Agora, uma outra consideração que eu faria é que ainda não, mesmo as pessoas que consideram que você está em pecado, não é o meu caso, elas deveriam ter você à mesa, né? Porque a gente não pode tirar da nossa mesa as pessoas que a gente acha que está em pecado. E eu tenho certeza que essas comunidades religiosas, eu não falo nem da sua igreja, nem da igreja da sua família e nem da sua família, mas eu tenho certeza que essas comunidades religiosas que são restritivas à comunhão com as pessoas homoafetivas, elas convivem com outros pecados, ou elas convivem, na verdade, com pecados que são inaceitáveis. Mas porque não são da área da sexualidade, elas convivem, né? Então, o que Jesus fala, né? Coa mosquito e engole camelo. Coa mosquito e engole camelo. Sim. Né? Então, eu desejo que você viva plenamente a sua condição humana, que vocês consigam engravidar e ter o seu nenê, e que você viva sem o peso da culpa de acreditar que as relações estão partidas por sua causa. E que haja uma oportunidade no tempo de uma reconciliação ou reaproximação, para que as pessoas entendam, né? Eu prefiro ter a minha filha, a minha irmã, a minha prima, a minha cunhada, na minha mesa ou fora da minha mesa. Eu gostaria que elas se convertessem a você, embora dificilmente se converterão à sua condição homoafetiva, mas elas poderiam se converter a você e a sua esposa, independentemente dessa questão de identidade, orientação da sexualidade. Desejo isso a você, que a sua vida seja leve,
apesar do seu drama. E quando as pessoas dizem outra religião que te aceita... Amém, obrigada. Você já está nela, né? Jesus te aceita. Porque a sua religião não é uma religião, não é um sistema moral. A sua fé é em uma pessoa, não numa doutrina e nem numa moral. É numa pessoa. E Jesus nunca colocaria você para fora da mesa dele. Jamais, jamais, jamais. Deus te abençoe, Raquel. E a sua esposa. E o seu futuro nenê. Amém. 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 Obrigada, pastor. Um beijo, beijo grande. Oi, Ed, boa noite. Fábio, boa noite. Tudo bem? Bom, primeiro é um prazer poder falar com você. Obrigado. Eu acompanho você há alguns anos e as suas mensagens, as suas pregações têm sido um alento aí para o meu coração, por tantas coisas que aconteceram na minha vida. Bom, eu tenho 27 anos, eu me converti a Jesus, né, ao Evangelho, dos 13 aos 14. Aos 16 anos eu me tornei pastor de uma igreja evangélica aqui no Brasil, uma igreja neopentecostal, com aquele intuito, né, de pregar o evangelho, de falar de Jesus, enfim. Mas eu acabei me decepcionando aí no meio do caminho, vendo muitas coisas, muitas situações que abalaram a minha fé, a minha crença em Deus. E aos 22, inclusive foi na pandemia, eu lendo a Bíblia, tentando entender o Evangelho, porque é muito engraçado, né? A gente numa igreja, a gente tem que ler a Bíblia para conhecer Jesus, mesmo passando por essas situações. E eu acabei, né, me desligando dessa igreja aos 22, meio sem rumo, meio sem direção, sem entender o que é Jesus, o que é o Evangelho, se tudo aquilo que eu cria realmente era verdade. Depois eu acabei conhecendo uma igreja batista, acabei passando a frequentar essa igreja, me tornei membro, eu e a minha esposa, dessa igreja, mas depois de um tempo passei a ver algumas situações, acho que tantas feridas faz a gente enxergar coisas na igreja que eu digo instituição, né? O CNPJ, né? Que outras pessoas não enxergam. E eu acabei me decepcionando nessa igreja. E acabei saindo também, né? Hoje eu acompanho muito as suas pregações online, já fui algumas vezes na IBAB, e hoje eu me encontro em um momento de busca sincera, sabe? Querendo entender quem é Jesus, de fato, como segui-lo, né, sem confundir a minha fé com estruturas religiosas, enfim, por situações que me machucaram, e desejo compreender, né, o papel da igreja na minha vida, qual o lugar de Jesus nessa caminhada e, de alguma forma, permanecer na fé de maneira saudável, livre e verdadeira. Que desafio, hein, Fábio? Que desafio está sendo nos nossos dias a gente conciliar Jesus com a igreja, né? Você disse, chega a ser engraçado a gente dentro da igreja tendo que aprender sobre Jesus. É tragicômico, né? Não fosse trágico, seria cômico. Então, o desafio é a gente conciliar Jesus e a igreja. E hoje eu admito, está muito difícil mesmo. Mas eu penso que a gente pode usar uma referência do Novo Testamento de duas igrejas que o Novo Testamento fala, praticamente. A primeira igreja mais comum é a Igreja dos Apóstolos. A Igreja dos Apóstolos tem diácono, tem presbíteros, tem eleição de presbíteros, tem código moral, disciplina de membro, tem liturgia normatizada. Por exemplo, Coríntios 12, 13 e 14 é uma normatização litúrgica.
que acontece na reunião dos crentes, o cântico, a profecia, a palavra, né? Então, a Igreja dos Apóstolos é uma igreja estruturada, que a gente hoje chama da igreja instituição, né? A igreja hoje, ela tem isso, ela tem hierarquia, ela tem governança, ela tem prestação de contas, disciplina, ela tem padrão moral, ela tem ritual, seja o culto, seja... Então, essa é a Igreja dos Apóstolos, é a igreja estruturada. O Espírito Santo atravessa essa igreja aqui e causa muita confusão nessa igreja, porque o Espírito Santo usa gente que não é do clero para fazer profecia, o Espírito Santo gera conversões que as pessoas da igreja não gostam dos convertidos que chegam. Então, o Espírito Santo, ele de certa maneira, faz uma bagunça nessa igreja aí estruturada, sabe? A Igreja dos Apóstolos elegeu um cara que o Espírito Santo não tinha eleito. Elegeu o 12º para substituir Judas, que foi o Matias, mas não foi o Espírito Santo que elegeu ele. Então, a Igreja dos Apóstolos é a igreja estruturada. Mas tem uma outra igreja, que é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Essa é a minha igreja. A Igreja de Jesus não é uma estrutura, é uma rede de relações, de amor, de justiça, de afetos, de cuidado mútuo. E essa Igreja de Jesus está dentro da Igreja dos Apóstolos. A gente precisa encontrar. O grande desafio, Fábio, é encontrar os 2 ou 3 em nome de Jesus dentro da estrutura apostólica. Esse é o nosso grande desafio, é o nosso grande discernimento. Então, a Igreja dos Apóstolos, a Igreja Batista de Água Branca, onde eu sou um dos pastores, ela é uma igreja estruturada. É a Igreja dos Apóstolos. Está lá. Mas eu tenho certeza que ali dentro daquela comunidade, daquela institucionalidade, daquela organização, tem estatuto, tem regimento, CNPJ, paga a conta de luz, sabe? Ali tem a Igreja de Jesus. Existe uma rede de relacionamentos possível dentro dessa Igreja dos Apóstolos. E é essa igreja que a gente tem que encontrar. Reconhecer a falibilidade da estrutura, mas reconhecer também a divindade, digamos assim, dessa Igreja de Jesus, de gente que está unida com Jesus. E porque estão unidas com Jesus, elas estão unidas umas com as outras também. Então eu desejo que você encontre a Igreja de Jesus dentro da Igreja dos Apóstolos. Qualquer que seja a Igreja dos Apóstolos que você frequentar ou participar, procure dentro dela a Igreja de Jesus que você vai achar. E com um detalhe, né, Fábio? A Igreja de Jesus, ela existe também fora da Igreja dos Apóstolos. Você não precisa estar na igreja estruturada para estar reunido com pessoas em nome de Jesus. Então, encontre essa rede de relações ao redor de Jesus, porque essa daí é a igreja que vale a pena também, né? Espero que te ajude aí na sua caminhada, irmão. Amém. Obrigado, Ed. Um abração, valeu. Deus te abençoe. Amém. Olá, Ária. Olá. Olá, Ed. Me conte de você, me fale. Ilha Bela. Uhum. Isso. Uma alegria estar falando com você. Me sinto muito honrada e pela admiração que eu trago por você, vem te conhecendo há pouco tempo, através da Maria Homem, numa live. Obrigado. Que bom. A partir de lá comecei a fazer parte da comunidade, assistir as metanoias, enfim. Que legal. Tô até nervosa, me desculpa, porque falar com você é como estar falando com os discípulos de Jesus. Eu admiro extremamente
o seu conhecimento e o seu posicionamento e as suas palavras quando você traz o nome de Jesus. Amém, obrigado. E a minha pergunta, na verdade, eu me sinto um pouco em crises de fé. Eu ouvi o seu podcast de crises de fé e pegando um gancho na pergunta do Fábio também em relação a esse contexto todo de Jesus que a igreja traz e que sempre foi um lugar que eu nunca estive muito presente, né? Minha história vem mais do hinduísmo, dos amigos de Krishna, do Vedanta, de filosofias. E estudando um pouco de tudo isso, Yogananda até fez um livro muito bonito falando sobre a segunda vinda de Cristo, a ressurreição do Cristo interior, e ele fala muito sobre Jesus. Então eu conheci Jesus em um outro lugar, de uma outra forma. E me vejo numa crise, porque são tantas vertentes sobre Jesus, tantas pessoas falando sobre Jesus, e eu estou um pouco perdida nessa história de quem é Jesus. Se para ser cristã, se para acreditar nessa força desse divino que se chama Deus, de Jesus, a gente precisa fazer parte de uma igreja, e eu vejo que não é bem assim, como você mesmo disse. A gente não precisa ir numa igreja, não precisa ir num templo para encontrar Jesus. Ele está aqui dentro, né? Ele já está aqui. Então, é só para você me ajudar a encontrar esse lugar de ser cristã, de acreditar em Jesus e não precisar fazer parte, talvez, de nenhuma igreja, porque as minhas referências não foram as melhores, talvez. Que bonita essa sua história aí, esse seu caminho e essa sua peregrinação espiritual, Ária. Fico feliz da gente ter se encontrado e a gente poder dialogar e conversar um pouco. Uma benção. Eu acho que você já deu algumas respostas e já encontrou algumas respostas, que Cristo transcende as expressões religiosas que tentam representá-lo e, inclusive, às vezes, até domesticá-lo. Né? Como eu disse para o Fábio, a Igreja de Jesus está dentro dessas igrejas estruturadas, mas também está fora. Né? E eu queria te dar 2 referências bibliográficas. Uma delas, lá na plataforma eu já dei, que é o Cristo Universal, do Richard Rohr. É um texto que eu gosto muito e eu tenho certeza que, se você ainda não viu, você vai gostar. Porque fala desse Cristo aí que você está falando, desse Cristo até... Meu Deus, que me perdoe, né? Que tenha misericórdia de mim. Fala de Cristo dessa maneira como você está falando. Um Cristo que transcende, né? E a outra referência é um padre católico chamado Raymond Panikkar. E ele é dedicado ao estudo das religiões comparadas. Ele tem um livro sobre Cristo no hinduísmo. É muitíssimo interessante. Eu confesso que eu ainda não li, mas sendo do Panikkar, eu me atrevo a recomendar sem ter lido, porque o Panikkar, ele fala uma coisa muito interessante, sabe, Ária? Ele fala que a espiritualidade é como a linguagem. E as religiões são os idiomas. E nós podemos nos comunicar uns com os outros, mesmo tendo idiomas diferentes. Concordo. Né? Porque nós temos em comum a linguagem, mas nos distanciamos e nos diferimos nos idiomas.
Ao lado disso, eu acho que eu queria te dar uma outra metáfora além dessa da linguagem dos idiomas, que é mais próxima da nossa experiência cotidiana, que é o self-service. E eu acho que na nossa espiritualidade e na nossa religiosidade popular, as pessoas tratam a religião como se elas estivessem num self-service, elas vão pegando o que elas gostam. Isso é legal de um lado, mas por outro lado, de vez em quando a pessoa coloca um bacalhau e um estrogonofe no mesmo prato, sabe? E usando a lógica do Panikkar, da linguagem e dos idiomas, a religião é um sistema de sentido. E misturar sistemas de sentido dá uma confusão. E isso que eu acho que é perigoso. A pessoa, ela pega uma coisa do hinduísmo, uma coisa do islamismo, uma coisa do budismo, uma coisa da cabala, uma coisa da sabedoria popular, aí ela vai para uma experiência dos povos originários, aí ela vai para o ayahuasca, sabe? E são muitos sistemas de sentidos, e aí ela fica confusa. Porque nem todo sistema de sentido conversa entre si. Então, o sujeito, ou ele tem um iOS e o outro é qual, Dani? Ele tem um Android e não fala com o iOS. Ele quer colocar um sistema dentro de um, sabe? Eu acho que esse é o grande perigo. E, na minha opinião, e pela minha experiência espiritual e religiosa, Jesus é o meu critério, sabe? Eu acho que Jesus é o meu critério do que é que eu acolho, do que eu não acolho, do que eu aceito, do que eu rejeito, do que eu chamo de bem e de mal, de luz e de trevas. Aliás, uma coisa muito importante que eu queria repartir com você e com todo mundo, evidente, né? É que durante muito tempo eu achei que luz e trevas fossem categorias religiosas. O cristianismo seria luz e todas as outras religiões seriam trevas. E especialmente o cristianismo evangélico protestante, né? Não todo cristianismo. O católico é trevas. Então, tem um protestantismo que diz, olha, só o cristianismo calvinista é cristianismo puro. O resto tudo é trevas. Demorou para eu entender que luz e trevas são categorias espirituais e que em todos os sistemas religiosos tem luz e trevas. A questão é como é que eu vou discernir o que é luz e o que é treva. Eu não fui criado dentro do hinduísmo, nem do budismo, nem do islamismo, sabe? Nem do judaísmo. Eu fui criado dentro do cristianismo. Então, o meu critério é o sistema de sentido cristão depurado pela minha experiência com Jesus. Então, para mim, Jesus é a referência a partir da qual eu tento discernir o bem e o mal, a luz e as trevas. E acho que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são suficientemente claros para a gente saber o que é que Jesus coloca na mesa dele, quem é que ele chama de espírito imundo e quem é que ele chama de espírito iluminado. Então, se eu pudesse me atrever a te dar uma sugestão, mergulhe nos 4 evangelhos e siga Jesus, vá atrás de Jesus, que você vai ter critérios suficientes para a sua peregrinação espiritual. Não precisa necessariamente você estar numa igreja, mas por quê? Porque Jesus transcende isso, né? Então, meu desejo é que você ande com Jesus e Jesus ande com você. E onde vocês forem, vai estar ótimo. Estamos juntos. Amém. Deus é amor, né? É isso. Deus é amor. É isso. Um beijo para você. Deus te abençoe e Jesus te acompanhe.
Amém a todos. Beijo. Que todos tenham beijo. paz. Beijo para você. Deus te abençoe. Amém. Foram 6. Tem mais alguém? Foram 6. Ah, já conversamos com eles 6, com elas e eles. Muito bem. Então, olha, uma despedida aí, foi uma alegria conversar com vocês. Vocês capricharam nas perguntas, hein? Obrigado mesmo, foi desafiador ouvir vocês. E sabe uma coisa que eu percebi? Que por trás das perguntas de vocês se esconde uma dor, né? Uma dor. E eu acho que esse é o verdadeiro caminho da peregrinação espiritual. É a gente conseguir ter um encontro com Jesus não a partir das nossas ideias e não a partir da nossa moral. É a partir do nosso coração e da verdade mais profunda do nosso coração. E eu desejo para vocês que esse encontro com Jesus seja de cura, de libertação, de vida, de paz, de alegria, que vocês sejam abençoados, abençoadas e abençoem todo mundo que está em volta de vocês. Eu digo isso não só para vocês, mas eu faço a mesma oração por mim e para todo mundo que está com a gente nessa live dessa quarta-feira. E eu agradeço muito essa oportunidade tão rica, tão preciosa, tão inspiradora e abençoadora. Obrigado mesmo, um beijão para vocês. E até quarta-feira, quando? Daqui a 15 dias. E se você quer o encontro presencial aqui em São Paulo, no Shopping Bourbon, segunda agora, dia 16, já está esgotado, mas dia 23 a gente abriu uma outra data, então bem-vindo, bem-vinda a gente se encontrar aqui. E hoje fecha a janela de assinatura da mentoria ERC+. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Até daqui a 15 dias na live ou a qualquer hora, em qualquer lugar, por aí, se a gente se encontrar e tiver esse privilégio de se ver pessoalmente. Um beijão, Deus te abençoe. Tchau, tchau.